Muito bem, nós vamos estudar hoje, irmãos, sobre a pesca, né? Alguns, às vezes, em cima do título na sua Bíblia, né? Algumas Bíblias vêm essa edição, dizendo pesca maravilhosa. Na verdade, quando falamos daquela pesca onde Jesus manda os discípulos jogarem a rede por outro lado e vem muito peixe, são em duas ocasiões. João relata isso, essa pesca maravilhosa, no final, já na ressurreição, no final do ministério de Jesus, já estava ressurreto, e os discípulos veem Jesus no mar, e elas vão na praia, e ele fala, joga para o outro lado, e eles pescam bastante peixes, a rede quase rompe. Mas há uma outra pesca que João não relata, quem relata são os 3 evangelhos sinóticos. Vamos sempre lembrando, como estou falando, 4 evangelhos contando a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas são sinóticos, mesma ótica. Eles contam do mesmo jeito, com detalhes diferentes. João mostra Jesus de um jeito diferente. O mesmo relato, mas diferente. São como se fossem 4 testemunhas falando do mesmo assunto. Então, cada um tem uma visão, cada um fala de um jeito. Quando nós pegamos esta primeira pesca, que nós chamamos de maravilhosa, uma pesca onde eles não tinham conseguido trabalhar nada, pescar nada, e daí Jesus fala, joga desse lado, daí pesca bastante. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam esta outra pesca, são 2 como falei, no começo do ministério de Jesus, quando ele está chamando aos seus discípulos. Mateus e Marcos, eles simplesmente não, eles dizem assim de uma forma bem sintética, bem resumida. Estavam os discípulos no mar, Jesus pescando, Jesus fala, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E já toca a vida. Lucas é diferente. Lucas, ele faz um relatório detalhado do que aconteceu. Então nós vamos basear no estudo desta noite em Lucas capítulo 5, tá bom? Você vai encontrar esse relato também em Mateus capítulo 4, de 18 a 22, só esses versículos, ou Marcos 1, de 14 a 20 também, 6, 7 versículos, poucos. Lucas, ele é o mais extenso. Vamos lá para Lucas capítulo 5, você pode ficar sentado mesmo, tá? Fica sentado, você que está em casa deve estar sentado mesmo, pode ficar. Vamos lá, Lucas capítulo 5, vamos prestar atenção na leitura do Senhor, na leitura bíblica da palavra do Senhor, porque vai ser um relatório, como eu disse, mais detalhado do chamado destes discípulos ao trabalho. Diz assim, verso 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai Celestial, muito obrigado, nós te adoramos, nós estamos diante de Ti com temor e tremor,
nós estamos diante de Ti em respeito à Tua palavra e Te pedimos, ó Pai, que nada venha nos atrapalhar de prestar atenção nela, Senhor. E que ela possa, Pai, ser bem clara aos nossos corações e que o Senhor, através dela, nos fale e que nós possamos reagir com boa vontade. Nós queremos trabalhar para o Senhor, queremos demonstrar nossa gratidão, mas precisamos que o Senhor vá à nossa frente, Senhor Deus. Eu te peço por todos aqueles que estão aqui, que estão em casa, que estão em algum lugar assistindo, eu peço, Senhor, que o Senhor os abençoe e que o Senhor toque em seus corações nesta noite, através da Tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Como eu disse, tem 2 pescas e vamos começar aqui nos 3 primeiros versículos para pensarmos o que está acontecendo neste momento na vida de Jesus, ali na beira do lago de Genezaré ou Mar da Galileia, é o mesmo lugar, tá bom? O Mar da Galileia é o lago de Genezaré, é um lago grande, mas é um lago. Diz assim, vou ler novamente os 3 primeiros versículos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Esses homens estavam trabalhando. Irmãos, quando nós falamos de pesca aqui, não é aquela pesca de anzol, aquela pesca, sabe, que você está lá se divertindo. Não, irmãos, é uma pesca profissional. Lembra que foi durante do mar que teve a grande tempestade, que eles quase morreram. Então, é um trabalho perigoso. Um trabalho que eles faziam geralmente à noite. E não imagine à noite com os holofotes que os barcos têm hoje. Imagina que as lamparinas lá, como é que era uma coisa muito efêmera, né? Pensa que não era um negócio assim. Então, é um trabalho perigoso, cansativo, era desse jeito. E eles tinham uma pequena empresa de barco, eram microempresários aqui, se nós podemos trazer na linguagem de hoje, né? Tinha lá Pedro, que trabalhava com seu irmão, e também Tiago e João, que trabalhavam com Zebedeu, seu pai, e eles tinham ali eu vou chamar de uma microempresa, não querendo fazer uma linguagem anacrônica, né, fora de época, mas era uma microempresa, era isso que eles faziam. Estava ali, ganhava o dinheirinho ali e vendiam. Bom, como toda empresa, tem altos e baixos. Você que é um funcionário, o seu medo é desemprego. Esse é o seu medo. Medo é perder o emprego, porque todo mês cai aquilo. Agora, você que é um microempresário ou trabalha por conta, eu vou chamar você de microempresário, tem trabalho, você ganha. Não tem trabalho, você não ganha. É assim que acontece. Por isso, né, hoje com as nossas internets aí, todo mundo sendo PJ, para você que não sabe, é pessoa jurídica, é PJ, só que daí trabalha 24 horas por dia. Porque não trabalha, não entra dinheiro. Essa é a história. Altos e baixos. Aquela noite tinha sido a noite de baixo. Você já teve um dia, você aí que eu sei que tem irmãos que trabalham por conta aqui, né? Já pedreiros, tem irmãos que fazem manutenção, enfim. Já teve aquele dia que você falou assim, não entrou nenhum serviço. Meu Senhor, não tem nada, eu sou pedreiro, mas se aparecer uma graminha para cortar, eu vou cortar, porque está duro aqui, não tem dinheiro para nada. Já deve ter passado por esses problemas. Eu acho que aquela noite era uma noite dessa. E se você já passou, eu trabalho por conta também no meu serviço secular, e já passei por isso. Como é que a gente fica no final do dia, quando não tem dinheiro, e não tem perspectiva de dinheiro? É claro que é gostoso falar, não, amanhã é outro dia, mas a gente não pensa assim. A gente fica mal. Você que você que é funcionário, como a gente fala aqui, né, fichado. Quando fica no desemprego, qual é a ideia? Você nunca mais vai conseguir um emprego. Porque você manda o seu currículo, faz a entrevista, todo mundo te acha bonitinho, te acha que você é bom, é isso que precisa, e não te chama. Já passou isso. É assim, nesse espírito, como é que eu vou falar? Nessa pressão psicológica que estão esses pescadores aqui. Pior,
trabalhavam à noite. Se tem alguém aqui que já trabalhou ou que trabalha à noite, é diferente trabalhar de noite e trabalhar de dia. Irmãos, olha, você que trabalha à noite, meu pai trabalhava à noite, muitas vezes, né? Então, trabalhar à noite, irmãos, é andar na contramão. Quando todo mundo está se divertindo, você tem que estar dormindo. Quando começa a esquentar, vamos assistir um filme essa noite, o pai tem que trabalhar. É assim que funciona. Então, é muito ruim. E tem mais, irmãos. À noite, eu sei que tem gente que fala que eu sou da noite. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Eu vejo aí um psicólogo que ele... Aí eu não sei, temos alguns aqui na igreja, tá? Mas eu sigo um lá, que eu vejo as aulas dele, ele fala, não tem isso, viu? À noite é para dormir. Por isso que fica tudo escuro, não sei se é pela melatonina. Tem um negócio lá que não produz. Ele fala, o negócio de ser à noite não, que nós nos acostumamos, mas o certo é a gente dormir à noite e fazer as coisas de dia. Que tem sol, que tem energia. Eu não sei se é verdade, mas eu sei que trabalhar à noite é muito ruim. Estavam cansados. Só que daí o que acontece? Talvez eles estivessem cansados, mas é bem interessante que Jesus está lá na praia, e a Bíblia diz no verso 3 que ele entra no barco de Simão e diz assim, vai para entra um pouquinho na água, porque daí eu consigo falar para a multidão. O barco dele foi requisitado. Qual é a surpresa aqui? Agora, irmãos, 2000 anos depois, nós falamos, se eu fosse Pedro, eu também ofereceria meu barco para Jesus. Agora, né? Agora. Que não consegue oferecer o seu carro para dar uma carona, que não chama ninguém para almoçar na tua casa, que a pessoa passa de largo e você... Agora é fácil depois de 2000 anos. Mas quantas vezes eu já peguei o meu barco e não ofereci para Jesus? Tem que pensar nisso. Você tem algum barco aí que não ofereceu para Jesus? Às vezes o nosso barco do talento, o nosso barco do tempo, a gente não oferece para Jesus. Quantas vezes passou a oportunidade e você pode lembrar agora, eu tento fazer um exercício na minha mente, quantas vezes eu estava perto de Jesus, Jesus falou, entrou no barco e falou, põe para a água, e eu disse, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, pede para outro. Eu já fiz isso, e você já fez? É um momento da gente pensar, irmãos. Sabe, se você veio aqui ouvir só uma palavra e vai embora, não é com você que eu estou falando. Eu queria falar com você que veio aqui para mudar a sua vida. E a primeira coisa é, tenha o seu barco disponível. Tenha disponível. Porque Pedro tinha todas as razões para dizer, pede para outro. Um dos barcos que a gente faz. Hoje eu estou cansado. Ai, pastor, me desculpa, mas eu não vou aparecer lá. Para mim, pedir desculpa, fica tranquilo. Estou bem. Menos vírus de Covid circulando. O problema é lá em cima. A gente tem a dúvida de que o problema é mais embaixo. O problema é mais em cima. O problema é com Deus. Pedro, a Bíblia não diz que ele falou nada. Só diz que o Senhor falou, põe o barco e ele foi. Então, a primeira coisa para nós é, o barco está disponível? E a segunda coisa, microempresário, o barco era deles. Ele não só pôs o barco à disposição, como ele ficou ouvindo. Pensa bem. Pedro, aqui, você vai ver o contexto, claro, nós estamos dando contexto. Pedro falou, pega o barco, senhor, pega o barco. Vem cá, menino, vem cá. Põe esse barco aí, ancora ele um pouquinho mais para lá. Senhor, vai para lá, eu vou dormir um pouquinho, sabe, porque eu trabalhei a noite inteira. Pega o barco é seu, hein? O barco é seu. Mas não me chama para ir. Já fez isso? Eu já fiz. A gente entrega as coisas para Deus, mas nós mesmos, vai lá, vai. Vou brincar aqui. Pastor, quer o carro? Pode pegar, contanto que eu não vá dirigir.
Ah, tem que ir lá fazer evangelismo. Ah, tudo bem, eu pago para alguém ir, mas eu não vou. Já fez isso? Eu já fiz. E me arrependo. Eu queria que você lembrasse das vezes em que o seu barco, e você mesmo, você não ofereceu o seu barco para Jesus. E as vezes que você ofereceu o barco e você não quis ficar no barco. O que a gente faz muitas vezes. Eu falo que eu já fiz. Fala, pastor, está lembrando de uma coisa especial? Não, irmãos, eu estou tentando lembrar as vezes que eu não fiz isso. Porque é muito comum fazer isso. Todos nós fazemos isso e nós temos que mudar. Porque quando nós mudamos nosso jeito de encarar o trabalho do Senhor, o nosso jeito de encarar o chamado do Senhor, a nossa vida muda, como você vai ver o que aconteceu com eles. Quer ver? Continua no verso 4. Então, Jesus estava lá, falando com a multidão. E eu quero que aqui você para e pensa como é que é a história. Está ali Pedro, tá? Ali os Tiago e João lá. Jesus está falando. E sabe o que eles estavam fazendo? Ouvindo. Ouvindo. Talvez assim, ó. Eu sei que, eu olho para vocês, né? E eu sei que tem uns aqui que parece Pedro de madrugada depois que trabalhou. Olha só. Uma vez o pastor John Hatcher, já falecido, ele pregou aqui na igreja, tinha alguém assim, ó. Sabe o que ele falou? Deixa dormir! Falei, porque ele era daquele jeito, né? O dia que nós tiramos as crianças daqui, ele já falou, não tira as crianças! Ele dava bronca em todo mundo. Ele falou, deixa dormir, pelo menos atrapalha, pode dormir. O pastor João era brabão assim, né? Mas funcionava, deixa dormir. Mas quantas vezes nós então assim, ó, aquela pescada, né? Dá aquela fisgada assim. Só que eles estavam lá ouvindo. Eles estavam ouvindo. No verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, agora pega o barco e volta para a pescaria. Olhada, irmão. Cansado, trabalhei a noite inteira. Peguei nenhum peixe, não veio nada. Eu vou me colocar no lugar de Pedro, Senhor, peguei 2 botas, uma garrafa de refrigerante vazia. Peguei nada, Senhor. E Simão, ele é o mais humano, não que os outros sejam ETs, tá? Mas o mais humano dos discípulos. Igual a gente. Todos são iguais, viu? É que ele fala e os outros não. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aqui eu queria ver com você o seguinte, não basta ser disponível, tem que ser disposto. Uma coisa é você estar disponível, a outra é você estar disposto. Você está disponível e disposto? Sabe, irmãos, quando você está disposto, significa que você tem a intenção de assumir aquilo que lhe foi colocado. Isso é disposto. Né? Vou brincar, hein? Pode ficar solteiro, aí você que está solteiro, hein? Pode ficar solteiro. Não casa não, por mim não, hein? Eu não sou casamenteiro não. Para mim, se você quer ficar solteiro, fica feliz da vida e eu estou feliz com você. Não sou contra o casamento, só acho que eu não fico forçando ninguém a casar. Mas imagina, 2 pessoas solteiras estão disponíveis, perdoe, não quero ser vulgar, mas estão disponíveis, não tem compromisso. Aí chega, eu sei que eu sou feio, eu sou careca, sou velho e tal, quer casar comigo? Não. Estou disponível, mas não estou disposta. Dá para entender? Agora já entendeu, né? É isso que é disponível e disposto. Então, tem gente que está disponível para Deus, mas não está disposto. Está disponível. Olha o seu relógio, tem tempo. Olha as suas férias, tem tempo. Olha as suas habilidades, tem habilidade. Só que você não está disposto. Esse é o problema. E aqui nós temos os pescadores, não só disponíveis, não só com o seu barco disponível, como também disposto. Se você é um crente em Cristo Jesus, eu queria lembrar a você que o que é que a Bíblia nos diz sobre disposição. Eu vou sair um pouquinho, já volto para Lucas, hein? É bem rapidinho. Vou lá para Filipenses, capítulo 2, só para você lembrar de um texto que nós já chegamos até a decorar no passado, este versículo, Filipenses 2, 12 e 13. De sorte
que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, eu tenho certeza que tem alguém aqui ou aí na internet disposto. Sabe o que eu tenho certeza? Porque, irmãos, o Senhor Deus se coloca no coração. Às vezes só falta um pãozinho. Quando Ezequias fez a reforma, depois você vai lá, eu não vou pegar aqui, está em crônica, mas eu não peguei o texto, eu só lembro. Que quando ele fez a reforma, a Bíblia diz que ele encontrou pessoas com corações dispostos. Ele falou, olha, vamos fazer o holocausto. E foi chegando coisa. Quando Moisés falou, preciso de coisas para o tabernáculo, que era joias. Teve uma hora que falou, já tenho bastante. Porque a minha joia estava disponível, eu estava disposto a doar. Então nós temos que ter disponibilidade e disposição. O Senhor Deus coloca isso no nosso coração. E sabe o que Deus quer? Ele quer um coração disposto. O povo bem disposto. Quando João Batista veio, lembra que João Batista fazia o batismo do arrependimento. O que é arrependimento? Voltando, irmãos, não é remorso. Eu vou dar a minha tradução aqui, tá? O meu jeito. Assim, olha, arrependimento é, se eu pudesse voltar para trás, eu pegaria outro caminho. É só isso que é arrependimento para mim. É bem simples. Se eu pudesse voltar, eu pegaria outro caminho. É só isso. Arrependimento é isso. É olhar o meu caminho e falar, eu acho que eu não estou certo. Eu vou sair desse caminho que ele não está indo bem. Então, vou voltar no tema da ideia da mensagem de hoje. O que você tem disponível? Pensa aí, não vou olhar para ninguém. Hein? É tempo, bem, será? Presença. O que você tem disponível? Se hoje eu dissesse para você, o que você tem disponível, o que você faria? Sabe quando a pessoa bate no vidro do carro pedindo uma moeda e você fala, não tenho a moeda. Não está disponível. Mas você tem. O que você tem? Não me fala, uma pergunta retórica. Agora, se você tem, você está disposto? Voltando no meu exemplo do rapaz ou da moça que bateu no vidro do carro pedindo, você pode ter a moeda, mas está disposto a abrir o vidro? Às vezes não está. E às vezes até mentimos, falamos, não tenho moeda. Na verdade você tem. Você tem disponibilidade, você não tem disposição, não quer abrir o vidro. Então, você tem alguma coisa que fosse para oferecer ao Senhor hoje? Só pensa e guarda com você essa informação. E aí eu queria que você pensasse que esta coisa tem que se arrepender. Por exemplo, vou brincar, é uma brincadeira, uma metáfora, tá? Tem gente que tem uma Bíblia fechadinha lá. Faz a sua Bíblia fechada se arrepender e virar uma Bíblia aberta. Mudar o caminho. Tem pessoa que ora daquele jeito, né? Tem gente que consegue fazer meia oração. Por quê? Vai orar na hora de dormir. Então começa, Senhor Deus, e só no outro dia. Então, só meia oração. Então talvez você tenha um jeito de mudar. Muda, faz a sua oração se arrepender e ir para outro horário. É assim que funciona. Olha, nós daqui que somos mais gordinhos, né? Eu sou um deles. Qual o problema? Nós devíamos fazer a geladeira se arrepender e parar de ter doce lá dentro. Mas a geladeira não se arrepende. A gente abre e está cheio de coisa gostosa lá, ué. Como é que a gente vai arrepender de ficar gordo? Não tem jeito, está lá. Ó, nós aqui que temos o açúcar alto, né, mano? A gente tem que falar, nós temos que nos arrepender do doce, parar de comer. É assim, faz arrepender o que tem. João Batista, ele falou que esse era o que Deus queria para você ter disposição. Quer ver? Eu vou em outro texto lá. Não, eu vou em Lucas mesmo, só que não em Lucas 5, tá bom? Eu vou em Lucas capítulo 1. Quando o anjo foi anunciar a Zacarias que João Batista ia nascer, olha o que ele diz, Lucas capítulo 1, versos 16 e 17. Ele diz assim, sobre João Batista, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias para
converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Se a gente não se arrepender, que foi essa pregação de João Batista, se nós não convertermos o nosso coração rebelde para este coração aqui de prudência dos justos, não vai mudar nossa vida. Será que a sua Bíblia tem que se arrepender? Bíblia, você fica muito tempo fechada, vão abrir mais. Será que a sua oração tem que se arrepender? Eu estou jogando nela, que você sabe que é uma metáfora, é uma figura de linguagem, somos nós. Só que para a sua Bíblia se arrepender, para a sua geladeira se arrepender, tem que ter disposição sua. Então você tem que ter a disposição. Se você não tiver, não adianta. E como é que nós nos incentivamos a ter disposição? Vamos voltar para o nosso texto. Você está em Lucas 1, vai para o 5 de novo. Vamos continuar o nosso texto. Capítulo 5. De novo, verso 4 e 5. Eu vou ler de novo, mas é uma outra visão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí, nós vamos lembrar o seguinte: a disposição para o trabalho do Senhor começa com obediência. Obediência, irmãos, eu vou fazer uma figura um pouco, talvez, ruim, mas quando eu li o texto, eu fiquei pensando que a obediência, ela é a locomotiva que leva atrás dela o trem da disposição. Porque quando você quer obedecer, você acha a disposição. Quer ver? É o seguinte: arrumou um emprego para ganhar uma grana boa, salário. Só que tem que levantar às 5 da manhã. Ah, pastor, não, para ganhar R$1.200, não. Estou falando em 50 mil. Eu levanto. Haja disposição. Falou por 50 mil, eu vou ter disposição. Não se preocupa, não. Oxa! Está vendo? A disposição, ela vem atrás da obediência. Ela vem atrás do desejo. Você vai obedecer o seu desejo, então você vai levantar. E sabe por que você não tem disposição? Por exemplo, para vir na igreja, você que pode, tá? É porque não quer obedecer. Perdoe, não quer obedecer, é só isso. Não quer obedecer. Não tem como. Não tem a disposição porque não tem a obediência. Lembrando daquele texto lá de Filipenses, olha, eu não preciso ir lá, eu até copiei aqui para ler. Veja que quando Paulo fala, olha, Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Antes, no versículo 1, ele fala: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre, obedecestes. Olha que ele atrela a obediência à disposição. Então, na verdade, nós não somos indispostos. Eu vou mudar. Tá? Senhor Deus, eu estou indisposto hoje. Eu vou mudar. Você não precisa. Senhor, eu estou desobediente hoje. É só isso. Porque quando eu vou trabalhar, eu vou obedecer de qualquer jeito. Vou doente, levanto cedo, faço alguma coisa, mas apareço lá. Não quero perder meu emprego, Então, eu acho disposição quando eu quero obedecer. Então, acha disposição. Porque o problema talvez seja a obediência e não disposição. E por que nós temos que fazer isso? Porque, irmãos, o que é obedecer? Vamos começar. Olha o que Pedro fala: eu trabalhei a noite inteira. Eu sou pescador profissional. Eu trabalho, eu pesco por dinheiro. Eu não fiquei brincando a noite inteira. Eu precisava de ganhar dinheiro para sustentar minha família. Eu não ganhei. Eu já sei, eu trabalho há muitos anos nisso, eu conheço esse mar aqui. Não adianta jogar essa hora. É como... Eu sou aquele que vou em tudo quanto é pescaria aí que me chamam. Pode me chamar, viu, pessoal? Pescaria para mim é igual futebol. Eu gosto, mas não sei. Né? Cadê o irmão Amarildo? O Amarildo que apresentou aqui, irmão, sabe o que acontece? Eu vou contar para vocês, porque a vergonha é minha. Pega o peixe e fala: pastor, vem aqui puxar. Porque pelo menos pode ter o prazer de... Porque para mim, irmão, os peixes não vêm. Quando os peixes me veem, eu vou nesses... pesqueiro que chama, né? Vou no pesqueiro, irmão. Aí me dá um monte de isca. Aí, sério, eu escuto, estou brincando, escuto os peixes dizendo: oba, hoje tem rodízio. Porque é um monte de comida diferente que eles comem, não vem nenhum.
Eles descobrem, eu acho que eles põem alguma coisa no meu anzol, porque nenhum peixe vem. A minha isca some e o bicho não vem. Não sei fazer isso, eu não sei. Mas uma dessas vezes que eles me chamaram, aí vamos, tal dia, aí me cancelaram na noite anterior. Por quê? Pastor, tá frio. Eu falei, e daí? Não pesca. Ué, não dá coberta pro peixe? Não, pastor, não é assim não. Eu falei, mas sei lá, não tem como pôr um anzol quente? Sei lá, mano, põe um hot roll lá, põe alguma coisa quente. Eu falei, não põe, não adianta. Então não vai, o peixe não vai. Eu fico só pensando o seguinte, é isso, irmãos, que acontece quando não sabe. Pedro sabia que não ia dar certo. É igual meus irmãos lá. E eu, não vamos. Ele, pastor, não vamos. Porque esses pescadores aí, irmão, são quase profissionais, sabe? Os pesqueiros abrem 6 horas. Fui pescar uma vez com o pessoal, me fizeram levantar 4h30 da manhã para 5 horas ficar na fila. Falei, isso é diversão para vocês? O cara me fez levantar 4h30 da manhã, ficar 1 hora na fila para abrir o pesqueiro para eu pegar um bom lugar. Eu falei, não, eu já prefiro diferente. Me dá uma TV para assistir, porque eu vou dar um livro, mas eu vou ficar... mas estou brincando que vocês fazem isso comigo, não é isso? Não estou mentindo, os caras vão levantar cedo, fazer essa diversão aqui é masoquista, não é para mim não. Então, eu só quero dizer com tudo isso que Pedro sabia que não ia dar certo. Ele sabia, mas ele obedece. Obedecer é você atender, mesmo não concordando. Isso é obedecer. Sabe, Jesus nos deu o máximo exemplo de obediência. Vamos lá para Mateus 26, 39. Mateus, capítulo 26, verso 39. Quando ele está no Getsêmani, orando, antes da sua crucificação. Olha o que ele diz. Verso 39 de Mateus, capítulo 26. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que ia sofrer. Ele pede para passar aquele cálice. Mas ele se curva à vontade de Deus. Quando nós somos obedientes e dispostos, nós curvamos a nossa vontade ao bem maior, que é a obediência. Eu vi uma entrevista, eu já falei aqui na igreja, do médico Drauzio Varela. Ele disse, eu corro, levanto cedo todo dia, acho que há 30 anos, eu não sei, e corro todo dia de manhã. E ele fala assim, não acordei nem um dia dizendo que delícia, vou correr, nunca. Ele falou assim, eu sempre não quero levantar para correr, mas eu sei que eu preciso. Irmãos, talvez tenha dias que eu não esteja disposto a vir na igreja. Talvez tenha dias que eu não esteja disposto a ler a Bíblia. Talvez tenha dias que eu não tenha disposto a orar, mas eu preciso. Eu não vou esperar a vontade vir. Sabe o que já me perguntaram? Pastor, o que eu faço quando eu não tenho vontade de orar? Eu falo, deixa a vontade de lado e ora. Vou orar sem vontade? Vai. Igual criança. Não gosto de brócolis. Problema seu, come. É um problema seu. Irmãos, eu estava falando, o Enoque veio aqui domingo. Enoque, se você estiver assistindo aí, ó, vou te dar um exemplo. Enoque estava aqui domingo, aqui, né, estava na minha casa, aquele rapaz estava de Manaus, falou que ele estava lá e foi almoçar na casa do pastor Paulo Hetcher. E a esposa da dona Wanda é assim, sentou, tem que comer. O que tiver na mesa. Aí ela tinha feito uma ervilha. Alguma coisa assim. Aí ela olhou, ela falou, tem que pegar de tudo. O espertinho pegou assim. O amigo dele, ele falou que foi amigo dele, não sei se foi ele, estou brincando com você, não, porque vai lá que foi você e você quis, né? Aí disse que a pessoa pegou assim, olhou a ordem e seguiu aquela ordem daquele jeito. Pegou uma ervilha e pôs no prato. A dona Wanda pegou uma colherona daquela de arroz, come. Ele, tá bom. Obedecer, irmãos, é cumprir a vontade daquele. Não é comer uma ervilha, é encher o prato. Quando você se converteu, você não falou para Deus, olha, eu estou perguntando, não é uma pergunta retórica, que você ia amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, de toda a tua... Não me responda, nem faça cara de sim ou não. Você falou isso para Deus, e agora eu pergunto, é verdade? Você está comendo essa coisa com a colher de ervilha cheia ou está pegando uma ervilha de vez em quando? Ó, senhor, não obedeci, ó. Fui no culto, hein? 2022, agora até 2023. Ó, eu li a Bíblia, pastor. Está lendo? Tô. Que capítulo você está? Bom, pastor, eu comecei em janeiro.
Ah, que bom, irmão. Então, estou em Gênesis 2. Falo, vai demorar, hein? Sabe ler, irmão? Sei. O que você faz no seu tempo? Não, pastor, eu tenho as séries para assistir, eu tenho os games, eu tenho no seu... Cuidado, irmão. Obedecer traz junto a disposição. Cuidado. Não brinque com isso. Sabe? Volto a dizer, você que é crente, o apóstolo Paulo, crente eu falo, irmão, aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo e disse que ele seria Senhor da sua vida. Por isso que, quando nós batizamos, aqui atrás é um batistério, você que nos visita, ou você que está na internet, aqui atrás tem um batistério. Nós batizamos por imersão e batizamos integralmente, não fica nem um pedaço para fora. Porque a ideia que se passa é que eu morri inteiramente para o mundo e a minha vida agora é inteiramente de Deus. É isso que você fez? Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses, eu vou voltar para Lucas já, hein? Filipenses, capítulo 2, versículo bem conhecido, tá? 8 e 9. E achado, falando de Cristo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas o versículo 8 é o que mais importa. A obediência levou Cristo à morte, e morte de cruz. Lembra que eu li agora, ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele não foi, que legal, vou para a cruz. Não, ele foi por obediência. Tem coisas que nós fazemos na nossa vida por obediência. É que nós, do século 21, o que importa é minhas regras, minha vida. Não, irmãos, não. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Minha vida tem as regras de Deus. Meu corpo tem que ter as regras de Deus. É isso, o meu relacionamento, minha família tem que ter as regras de Deus. Não dá certo essa história, não vai dar certo. Para o crente não vai dar certo. Por isso Jesus falou que nós somos de outro mundo, irmãos. Pense nisso. Então eu queria dizer, olha, você está obedecendo a Deus desse jeito? Esse é o desfecho? Você está obedecendo do jeito que a pessoa quer, do jeito que você prometeu? Olha, se você não percebeu, você que se converteu, foi batizado nessa igreja, ou veio de outra igreja, hoje é membro aqui, aqui se come colher cheia de ervilha. Não adianta vir com uma colherinha só, não funciona. Não funciona. Estou vendo um casal ali, ó, tem uma filhinha. Eu vou ajudar no departamento infantil. Que legal. Você trouxe tua ervilha, temos 40, pode cuidar delas. É assim que funciona aqui. Aqui não tem prato para uma ervilha. Ou você vai entregar toda a sua ervilha. É assim que funciona. Porque o Senhor Deus, Ele quer que nós nos entreguemos de todo o coração. Não dá certo, irmão, essa vida de evangélicos que não são obedientes. Não dá certo. Nós desobedecemos porque somos falhos. Claro que eu desobedeço, eu sou falho. E quando desobedece, o que você faz? Se arrepende, lembra? Volta no caminho e fala, isso eu vou mudar. É isso que eu peço para você hoje. Arrependa-se, mude o caminho. Seja uma pessoa disponível, disposta e principalmente obediente. Ponha suas coisas ao serviço do Senhor. Ponha você mesmo ao serviço do Senhor. E obedeça ao Senhor do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Sabe? Eu sou assim mesmo. Não, quando Cristo transformou a minha vida, eu não sou mais do jeito que eu era. Eu tenho que ter mudado. Porque senão tem algo errado na sua vida. Se você não mudou, se a única diferença que você tem é que antes você assistia Fantástico à noite, ou sei lá, Faustão, sei lá, aquelas coisas que tem na televisão, e agora está na igreja, está muito ruim. Essa não pode ser a diferença da sua vida. Tem alguma coisa que não está batendo aí, nós temos que acertar isso. Não comigo, com Deus. Vamos continuar o nosso texto aqui, ó. Volta para Lucas, capítulo 5, versos 6 e 7 agora. E fazendo assim, lançaram a rede, como Pedro falou que ia fazer. Ele disse, lançarei a rede sobre a tua palavra. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Irmãos, a obediência, ela nos traz bênçãos. Mas obediência não é fé. Não é fé. E também nós temos que ver o seguinte, né? As pessoas dizem que têm fé porque acreditam em Deus. Mas isso não resolve, hein? Tiago diz que se você crê em Deus, que bom, os demônios também acreditam. Fica até com medo. O demônio tem mais medo de Deus do que o humano, porque o humano não acredita em Deus. O demônio sabe que ele existe. Então, não é fé, é obedecer, é bem diferente. Por quê? Porque quando a gente obedece, irmão, significa assim, olha, eu vou me conformar na ordem daquele que me mandou. Eu vou voltar ao exemplo da dona Wanda, que ela chama, né? Eu vou voltar ao exemplo dela. É para comer ervilha a colher, não é uma. Obedecer daquele jeito. E quando você quer se arrepender, você tem que se humilhar. Porque, vou chamar o amigo de Enoque, porque talvez eu acho que foi ele, mas vamos lá. Ele comeu. Teve que engolir aquele negócio lá, gostando ou não. Teve que engolir, porque a mulher falou e ele não queria passar vergonha na frente dos outros, né? Quando Deus manda, irmãos, é assim que a gente faz. A gente pega e fala, eu que estou errado. Ele podia ter se levantado e falado, não vou comer. Mas ele não fez isso. Em respeito até à pessoa que o convidou. E nós, às vezes, desrespeitamos Deus. Olha o que Pedro faz. Vamos aqui no texto de Lucas 5. Depois que eles pegaram aquele peixe, teve que vir o barco de Tiago e João e Zebedeu, que era o pai deles, para ajudar. O barco quase ia a pique. O que Pedro fez? Pedro olhou e falou, alguma coisa está errada. Porque no verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lembrar, irmãos? Enquanto Jesus estava no barco, ensinando, o que Pedro estava fazendo? Estava ouvindo. Pedro estava ouvindo, irmãos. Pedro ouviu todo aquele discurso de Jesus ensinando a multidão, e o discurso de Jesus era, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Era esse o discurso de Jesus. Pedro ouviu aquilo, mas não tocou. Até que ele viu que não era brincadeira. Até que ele viu, irmãos, que crer em Jesus interferia no trabalho dele. Até que ele viu que crer em Jesus mudava toda a vida dele. É como, eu disse, que eu estou lendo um livro, é como o Philip Yancey fala, talvez, né, ou com certeza, a nossa vida é uma vida espiritual que tem reflexos na vida material. Quando Jesus espiritual fala, lança a rede, o que acontece? Irmãos, os peixes vêm. Por que que os peixes vêm? Porque Pedro virou um bom pescador? Não. Porque Jesus fez o milagre. E talvez para você ser disposto, você pode ter vontade, mas falta ver o milagre. E o milagre não é te curar. O milagre não é encher sua rede de peixe. Não. Não. Porque Pedro, ele não disse, eu quero. Olha o que ele podia ter falado. Eu estou me colocando no lugar de Pedro. Agora a nossa empresa vai bombar. É agora. Senhor, e agora? Para onde eu lanço a rede? Já fez isso? Não? Olha que eu já fiz, hein? Vem alguém, paga um trabalho e fala, vai sacrificar um domingo ou outro, mas eu vou. É Deus mandando. Não está no salário, não está no peixe. Pedro não olhou para isso, Pedro olhou para ele. A grande diferença da conversão é que você olha para você mesmo. Não pode olhar e falar, é bom que o Justo está aqui para ouvir isso. Ah, que bom que o Natanael está aqui. Não, sou eu. Porque Pedro não fala, ausenta-te de nós. Ele diz, ausenta-te de mim. Sabe por quê? Porque Pedro fala com você.
Deus falou comigo e Deus vai falar com cada um de vocês. Cada um vai escutar de um jeito. Como é que Deus falou com você hoje? O que você tem que fazer? Tem que mudar? Não, pastor, eu sou desse jeito mesmo, então continua. Eu não vou te cobrar, hein? Não vou te cobrar. Não, fica tranquilo. Eu só quero que você saiba. Tem um Deus que faz milagres. Tem um Deus que quando você põe a sua vida espiritual acima, Ele muda a sua vida material. Ele muda, porque a nossa vida material é só um reflexo. É só um reflexo. Crente, tem crente rico, crente pobre. Tem crente saudável, tem crente doente. Tem crente que se livrou de acidentes e tem crente que morreu num acidente. Não importa isso. O que importa é a vida espiritual dele. Aí que tem reflexo. Qual é o reflexo que a vida espiritual está tendo na sua vida material? Nenhum. Então é uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, não vou te apontar, você que descubra com Deus, mas tem alguma coisa errada. Porque quando Pedro viu aquilo, ele falou assim, não, eu sou muito pecador. Sabe o que ele disse? Eu não sou digno de ficar na tua presença, Senhor. Eu tenho certeza que, talvez eu, hein? E talvez tenha algum companheiro aqui que ia fazer aquilo que eu falei antes. Ô Senhor, agora quando eu for pescar, o Senhor vem comigo. Ele falou, fica longe de mim, eu não sou digno. É assim que a gente tem que olhar para Deus. Eu não sou digno. Mas obedecer a Deus não é sacrifício, é um privilégio. Estar disposto a trabalhar no serviço de Deus não é um sacrifício, você não vai perder tempo, é um privilégio. Sabe o que é privilégio? Privilégio é algo que só você tem. Vamos só pensar na palavra privilégio. Olha, eu já falei isso também aqui na igreja, mas eu vou explicar de novo. Talvez você não tenha entendido ou não tenha se lembrado. A palavra privilégio vem de duas palavras. Prive de privada, vida privada, particular, e légios, que é lei. Privilégio é uma lei só para você, uma norma só para você. Isso é privilégio. Quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, olha, esse lugar está guardado para você, é um privilégio, porque só você que tem esse lugar. Quando Deus fala com você, é um privilégio, só fala com você, não fala comigo, não fala com todo mundo, fala só com você. Então, se Deus está te dando o privilégio de falar com você alguma coisa hoje, atenda a voz dele. Se hoje ouvires a tua voz, é isso que a Bíblia diz, o dia do Senhor chama hoje, não deixa para depois, esse é o privilégio. Mas vamos continuar, vamos terminar. Vamos lá, verso 10 e 11, terminando o nosso estudo. Quando Pedro fala, ausenta-te de mim, porque ele viu a pesca, olha o que acontece. Ele fala, mas a influência dele vai para os outros. Porque a Bíblia diz no verso 10, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. De igual modo o quê? O espanto. Eles eram pescadores. Eles tinham ficado no barco ouvindo Jesus. Então todos eles ouviram. Mas Jesus disse para Simão, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não vamos romantizar isso daqui, né? Deixar tudo, não é que eles quebraram o barco, porque a gente vai ver o barco depois andando com Jesus também. É bem assim. Deixou a vida passada. Jesus fala para Pedro, segundo Lucas, né? Você será pescador de homens. Mas nós vamos ver nos outros evangelistas que todos os três, Pedro e Tiago e João, e tanto não largaram o barco, cadê o departamento infantil? Que depois os três estão no barquinho de novo, né? Eles estão sempre no barquinho. Não. Eles largaram os pecados, a dúvida, a desobediência, a indisposição. E também largaram o serviço, eu acredito. Eles seriam pescadores de homens. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte.
O que Deus fala para eles? Vocês estão neste mar, e do mesmo jeito que eu fiz com que os grandes peixes viessem, de tal forma que quase os barcos afundaram, eu quero te convidar para ir para outro mar. É o que Jesus está falando para eles. Você vai num mar espiritual, onde você, ao invés de ficar pescando esses peixes, você vai pescar homens. E sabe como é que você vai pescar homens? Porque a sua disposição, a sua disponibilidade vai estar sempre a serviço do Rei. É isso, irmãos. Lembra que Pedro, ele nega Jesus. Pescador causa problema, tem problema, é assim mesmo. Você deve ter suas falhas, eu tenho, Pedro teve, todo mundo tem. Todo mundo tem. Pedro negou, Pedro chorou, mas depois que Jesus morre, o que ele faz? Volta para pescar. E sabe o que Jesus fala para ele? Você lembra depois? Lá para o final da outra pesca. Vamos lá para João 21? Vamos para outra pesca. Passou tudo, o homem volta para pescar. Verso 3, perdão, 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro, para Tiago e João, e para Tomé, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eu não tinha aprendido. Vou mudar meu nome. Não me chama José Benedito Viana, sou Pedro. Pedro. No começo leva a chibatada, passa a vida inteira, chega nos 61 anos, está apanhando de novo, do mesmo jeito. Ô serzinho, viu? Sou eu. Vai pescar. Volta aqui, ó. Volta para ver. Aí vem Jesus e diz assim para eles, olha, verso 4. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que é Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E ele lhes disse, lançai a rede para o barco, para o lado direito do barco e achareis. Ó Pedro pensando, eu já escutei isso antes. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Já vi isso antes. Pedro estava pescando nu, ele pula na água e fala, de novo estou aqui, pecador diante de Deus. E daí Deus lembra, porque quando Deus chama, irmãos, Deus resgata. Lembra o que Paulo disse? Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Pedro tinha voltado para o mar material, e Deus tinha falado que ele ia para outro mar. E daí você vai terminar essa mensagem comigo em João 21, 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filhos de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta meus cordeiros. Não estava falando de cordeiro, ovelha, estava falando de pessoas. Agora, Pedro, você tem uma pesca espiritual. Agora você é um pastor espiritual. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Não vou fazer uma análise hermenêutica aqui, interpretativa, mas eu quero te dizer, você tem coisas disponíveis para o serviço do Senhor? Vou perguntar de novo. Você tem coisas disponíveis ao serviço do Senhor? Vou perguntar de novo. Você tem coisas disponíveis ao serviço do Senhor? Vou fazer uma outra pergunta. Você está disposto a trabalhar para o Senhor? Então, vou perguntar de novo. Você está disposto a trabalhar para o Senhor? Então, vou perguntar de novo. Você está disposto a trabalhar para o Senhor? Agora, eu vou perguntar uma vez só. Você é obediente? Se não, é hora de se arrepender. Que Deus abençoe sua vida. Que nós possamos mudar a nossa vida. Deus nos chamou para o mundo espiritual. Os peixes
materiais são consequência. Vamos pescar homens. Tem um mundo aí fora perdido. Tem um mundo aí fora precisando de Cristo. Aliás, deve ter gente aqui dentro precisando de Cristo. E é hora de nós fazermos alguma coisa a mais do que dizer, estou orando por você, ficar colocar a mãozinha no WhatsApp. Tem que fazer um pouco mais, irmão. Um pouco mais. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê disponibilidade, disposição e obediência à tua palavra. Talvez hoje alguém aqui, o Senhor tenha chamado, e alguém precise se manifestar. Eu te peço que hoje possamos ver almas rendendo aos teus pés, aceitando Cristo como Salvador. Pessoas que já aceitaram Cristo e acabaram deixando a vida material, enrolando a vida deles, que possa deixar de novo a vida espiritual. Nós queremos, Pai, pescar seres humanos. Nós queremos, ó Pai, tratar de pessoas, porque sabemos que sempre que lançarmos a rede debaixo da tua palavra, ela virá cheia de peixes. O Senhor nos sustenta e nós te agradecemos por isso. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.